Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Isabel do segundo B e vou falar um pouco sobre os Tupinambás. Quem são os Tupinambás? Os Tupinambás foram os primeiros indígenas que Pedro Álvares Cabral encontrou quando chegou no Brasil em 1500. No início do período colonial, os Tupinambás ocupavam o sudeste do Brasil numa faixa costeira que ia do rio Jaquerim-Querê, em São Paulo, até o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Quem eram os Tupinambás? Quais são suas características? Moravam em malocas, cada grupo local ou tribo Tupinambá se compunhava de cerca de 6 a 8 malocas. A população dessas tribos girava em torno de 200 indivíduos, mas podia atingir até 600. Viviam da caça, coleta, pesca, além de praticar a agricultura, sobretudo os tubérculos, como a mandioca e a horticultura. Como era a religião dos índios tupinambás? O xamanismo tupinambá, enquanto objetivo histórico, revela-se de maneira fundamental como extremamente remoto. O que aconteceu com os tupinambás? No dia 13 de janeiro de 1618, os tupinambás do Pará e do Maranhão se uniram para fazer um levante contra os abusos dos portugueses, em defesa de suas terras. Muitos indígenas foram mortos e os abusos continuaram. Outras pequenas revoltas aconteceram ao longo do tempo, porque os índios estavam sempre em alerta. A divisão de trabalho era por sexo, cabendo aos homens as primeiras atividades e às mulheres o trabalho agrícola, exceto a abertura das clareiras para plantar, feita à base de queimada, tarefa essencialmente masculina. O plantio e a colheita do preparo das comidas e o artesanato, confecções de vasos de argila, redes, etc. Entre trabalhos eram os trabalhos femininos. Instrumentos de guerra, arcos e flechas, massas, lanças eram feitos pelos homens. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra. Desta última eram inclusive os machos, em que cortavam a madeira em vários fios. A guerra e os festis canibalescos. A vida dos grupos locais ou mesmo de nações tupi girava em torno da guerra de qual faziam parte os rituais antropofágicos. Guerreavam contra o grupo locais da mesma nação, entre nações e contra os tupinambás. A guerra e os banquetes antropofágicos reforçavam a unidade de tribo. Por meio de guerra era praticada a vingança dos parentes mortos, enquanto o ritual antropofágico significava para todos homens, mulheres e crianças a lembrança de seus bravos. O dia da execução era uma grande festa. Nos banquetes antropofágicos, o prisioneiro era imobilizado por meio de corda. Mesmo assim, para mostrar seu espírito guerreiro, devia enfrentar com bravura os seus inimigos, debatendo-se e prometendo que os seus longos respiravam a sua morte. Os tupinambás da Oliveira produzem uma enorme variedade de alimentos a partir de vários tipos de mandioca. Destacam-se a importância da produção da farinha de mandioca, do beiju e da jiroba, bebida fermentada, para a vida social e também para a subsistência dos tupinambás. As festas dos tupinambás, a maior contribuição é dos índios, já que tinham festas empenadas, as chamadas festas antropofágicas dos tupinambás, que duravam 5 dias, como música e bebida à vontade. Todos eram convidados. O nosso carnaval tem essa forte marca indígena, considerava Rafael Freitas da Silva. Cunhabebe, homens de 2 metros de altura, foi o famoso chefe indígena tupinambá brasileiro. Foi a autoridade máxima entre todos os líderes temóios da região compreendida entre Cabo Frio, Rio de Janeiro e Bertioga, São Paulo. Mitologia dos Tupinambás. Para os Tupinambás, o mundo céu, terra, pássaros e os demais animais foi criado por Monã. O mar só surge após Monã se decepcionar com os humanos, pois estes passaram a ver desordenadamente diante disso. Monã enviou o fogo que consumiu tudo, salvando apenas um homem, Irim Magué. Oi, boa tarde. Eu sou a Laura, do segundo ano B, e eu vou falar sobre os Tupi-Guarani. Quem eram os Guaranis? O termo Guaranis refere-se a uma das mais representativas etnias indígenas das Américas, tendo como território tradicional uma ampla região da América do Sul, que abrange os territórios nacionais da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e a porção centro-meridional do território brasileiro. Características dos índios Guarani. Os Guaranis são coletores e caçadores. O espaço físico que habitam é denominado tecoa, terra, e se autodeterminam como a extensão da terra onde pisam. Esse conceito está no cerne da maioria das disputas fundiárias vivenciadas pelo povo guarani no Brasil. Atualmente, os guaranis vivem espremidos em pequenos pedaços de terra, cercados por fazendas de gado
e por vastos campos de soja e cana-de-açúcar. Alguns não têm terra alguma e vivem acampados na beira de estradas. E infelizmente, quase todas as tuas terras já foram roubadas. Crianças Guarani passam fome e muitos líderes já foram assassinados. E infelizmente centenas de homens, mulheres e até mesmo crianças guaranis cometeram suicídio. O povo guarani foi um dos primeiros a serem contados após a chegada dos europeus na América do Sul, há cerca de 500 anos. E agora vamos falar sobre aquilo que eles acreditam, ou seja, a religião dos povos guaranis, que é o xamanismo. A característica comum dos povos indígenas brasileiros no que tange à religião é o xamanismo. É o xamã, o responsável pela condução dos rituais. Entre os povos tupi-guarani, o xamã é denominado pajé. A pessoa que lida com a conexão entre os seres vivos, a natureza, humanos vivos e mortos. A mitologia tupi-guarani é o conjunto de narrativas sobre os deuses e espíritos dos diversos povos tupi-guaranis, antigos e atuais, juntamente com as cosmogonias, narrativas de criação do universo, as antropogonias, sobre a criação da humanidade, e os rituais, são partes das religiões desse povo. E agora, nós iremos falar sobre o papel do homem e da mulher na sociedade indígena. O homem lidava com a guerra, a caça, pesca e liderança da tribo. E as mulheres cuidavam da colheita, da alimentação e a fabricação de adornos. Ou seja, elas ficavam muito para a parte da artesanal deles. São assíduas e frequentes as atividades religiosas guarani, com práticas de cânticos, rezas e danças, que dependendo da localidade, da situação ou das circunstâncias, são realizados cotidianamente, iniciando-se ao cair da noite e prolongando-se por várias horas. Entre os rituais de vida marcantes estão as celebrações de passagem, que marcavam a transição para a vida adulta. E também eles são conhecidos principalmente pela sua alimentação e pela sua culinária. Segundo a publicação, os alimentos básicos da culinária guarani são milho, mandioca, amendoim, palmito, batata doce, feijão, mel, peixe e carne de caça, consumidos frescos, cozidos ou assados na brasa, sem muito tempero. E então, pessoal, essas foram algumas curiosidades sobre o povo tupi-guarani, sobre a forma que vivem, sobre como se comunicam e algumas curiosidades bem legais sobre eles. E é isso, gente. Tchau! Os pronomes pessoais em tupi antigo é Yorixá Irunamo. Eu, Ixé, Ixé, você, Endé, Endé, ele ou ela, Aé, Aé. Reparem bem na pronúncia, não se fala Aé, se fala Aé. Esse apóstrofo aí representa a oclusiva glotal, que é um fonema que a gente faz com esse corte de ar na garganta. Aé. Nós, exclusivo, oré, oré. Nós, inclusivo, yandé, yandé. Vocês, pem, pem. Eles ou elas, aé, aé. Agora, para saber mais de tupi antigo, é só me seguir. Toyever Tupinha Enga.